Quando o milionário disfarçou-se de pobre, a revelação inesperada deixou-a em trilhos. Carlos observava a cidade de São Paulo através das janelas de seu elegante apartamento, cercado por luxo e conforto. Mas, dentro de si, um vazio crescia, uma solidão que o dinheiro não conseguia acalmar. Ele decidiu, naquele dia, sair do mundo de glamour que conhecia como a palma da mão. Vestiu-se com roupas simples, calçou tênis surrados e pegou o transporte público, mergulhando na realidade que sempre evitou ponto no ônibus abarrotado. O cheiro de suor e a pressa das pessoas eram estranhamente libertadores. Carlos queria entender, queria sentir. Ao descer, a correria da Avenida Paulista contrastava com seu mundo familiar, era uma mistura de sons e cores que piscavam como luzes neon. Ele se deparou com um parque e decidiu parar. Foi ali que viu Ana, uma mulher forte, de olhar determinado, cuidando de duas crianças com um amor palpável. Chegaram a conversar. Carlos perguntou sobre suas crianças, e Ana compartilhou histórias de seus desafios, seu trabalho como auxiliar de limpeza e as noites em que estudava cansada, sonhando com um futuro melhor. Era uma batalha diária, e à medida que ela falava, o coração de Carlos disparava, não apenas pela beleza dela, mas pela força vibrante que exalava. Ele se viu completamente fascinado, tanto por ela quanto pelas nuances da vida que nunca havia considerado. Enquanto riam e compartilhavam sonhos em meio ao barulho do parque, cada palavra dessa mulher ressoava profundamente nele. Ana falava da esperança e das oportunidades que desejava para os filhos, e Carlos percebia que, de certa forma, suas aspirações eram semelhantes às dele, embora partíssemos de mundos tão diferentes. Ele estava completamente encantado. Entretanto, a conexão deles seria colocada à prova. Em uma noite descontraída em um boteco simples, Ana menciona seu pai, um ex-sócio de um grande empresário, o mesmo empresário que Carlos conhecia como seu pai. O silêncio que se seguiu foi denso, Carlos sentiu um nó na garganta. Ela falava da falência de sua família, da traição que os levou a perder tudo, e, enquanto ouvia, seu mundo se desmoronava. Ele era parte do problema. Como poderia, então, ser parte da solução? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos olhou para Ana, percebendo o sofrimento dela, a discriminação que enfrentava. Ele decidiu ajudar, mas Ana, com seu orgulho e determinação, recusou. O dilema entre proteger sua nova amizade e manter os laços familiares pesava sobre ele. E agora, mais do que nunca, Carlos se via em um labirinto emocional instável. O que fazer? Abrir mão do status por uma conexão verdadeira? A tensão pulsava no ar como uma tempestade prestes a explodir. Quando Ana anunciou que estava prestes a se mudar, uma onda de desespero tomou conta de Carlos. Ele segurou sua mão e, com uma voz trêmula, fez a pergunta que poderia mudar tudo. O que você faria se eu te dissesse que quero ser mais que um amigo? Carlos viu o olhar de Ana mudar na mesma fração de segundo em que seu coração disparou. O tempo pareceu parar, e tudo à sua volta se desfez em um borrão. Ele sentiu o calor da mão dela, e, ao mesmo tempo, a frieza da incerteza na resposta que poderia vir. Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de mundos inteiros. Ela hesitou. Os minutos pareceram se arrastar enquanto a respiração dela se tornava mais pesada. Não sei, Carlos. Isso muda tudo, respondeu com a voz embargada, olhando nos olhos dele, como se quisesse enxergar além da superfície do que ele estava propondo. Os sentimentos dela refletiam suas dúvidas. Carlos se deu conta de que estava jogando todas as fichas em um amor que só nascerá nas sombras. A barreira invisível entre eles, construída por seus passados, parecia mais sólida agora. Ele precisava escolher suas palavras com cuidado. A vida não é só sobre dinheiro, Ana. Tudo que eu tenho não vale nada se não posso compartilhar com alguém que realmente importa.
Ana baixou o olhar, como se cada palavra dele fosse um peso em seu coração. Carlos, você não entende. Sou uma mãe, tenho responsabilidades. Não posso me dar ao luxo de sonhar. A frustração aumentou dentro dele. Como pôde ser que alguém tão cheio de potencial estivesse tão limitada por sua realidade? Ele sentiu uma vontade imensa de gritar, de ir contra tudo que a sociedade impôs sobre pessoas como Ana. Não queria que ela se sentisse assim. Tudo o que ele queria era provar que havia outra maneira de ver a vida, uma que envolvesse amor e apoio mútuo. Mas, ao mesmo tempo, o medo de perdê-la estava presente, pungente. Ana, por favor, ele insistiu, olhando fixamente em seus olhos, uma determinação crescente em seu peito. Eu vim de um lugar de privilégio, e sei que isso me criou barreiras. Mas eu quero mudar. Eu quero entender sua luta, viver sua verdade, e ser parte dela se você me deixar. Ele se aproximou, desafiando a distância que os separava. Ela respirou fundo, claramente lutando contra as ondas de insegurança que a afogavam. Carlos, isso pode não ser uma boa ideia. Nossos mundos são muito diferentes. E quem você realmente é? O que você quer de mim? A pergunta cortou como uma lâmina. O que ele realmente queria? O desejo ardente de se conectar, de oferecer um braço amigo, se misturava à necessidade de libertar-se do peso das expectativas familiares. Ele se inclinou para a frente, tomando coragem para expor seu coração. Eu quero ser alguém que te apoie, que te encoraje. Sua força me inspira, e te conhecer mudou a minha vida. Neste ponto, Ana teve que olhar para dentro, confrontando o próprio medo de arriscar o que poderia ser uma felicidade genuína. Havia algo na sinceridade da voz dele que atingiu uma corda sensível dentro dela. Mas a possibilidade de um futuro ao lado dele parecia tão distante, tão improvável. Pense nisso, Ana, ele disse suavemente, soltando a mão dela, a insegurança agora compartilhada. Saber que você está indo embora me deixa angustiado. Só peço uma chance de provar que posso ser algo mais. Ana se afastou, o conflito expresso em seu semblante. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscavam como estrelas, mas tudo o que Carlos via era a possibilidade de uma vida ao lado daquela mulher incrível que, mesmo na adversidade, jamais perderá a esperança. E, nesse momento tenso, uma nova pergunta ecoou na mente de Carlos. E se essa chance que tanto desejamos desmoronasse antes mesmo de começar? Ele se perguntava se poderia enfrentar o mundo, não como um herdeiro, mas como alguém disposto a lutar ao lado de Ana. Era um dilema que pulsava como uma batida incessante em seu peito, intensificando a necessidade de descobrir até onde sua coragem poderia levá-lo. Carlos passou as noites seguintes revirando a conversa na cabeça. As dúvidas de Ana ecoavam em sua mente, como um eco distante que se transformava em gritos. Ele se perguntava se realmente teria coragem de se despir de sua identidade, de tudo que sua família havia construído, para viver um amor que parecia tão irreal. Seu celular apitava, mensagens de amigos apareceram, convites para festas e celebrações. Mas ele não estava presente em sua vida. Todos os sorrisos ao seu redor eram como sombras, perdidos em meio ao turbilhão de sentimentos que se formavam em seu peito. Ana se tornará uma obsessão, não pelo que ela poderia proporcionar, mas pela força que emanava dela. Ele se lembrou da forma como ela cuidava de sua filha, do brilho que brilhava em seus olhos ao falar sobre os sonhos que guardava, mesmo com todas as pressões da vida. Agora, mais do que nunca, esse desejo de estabelecer uma conexão se transformava em uma necessidade quase visceral. Na manhã seguinte, uma ideia tomaria forma, uma luz na escuridão. Ele decidiu que precisava encontrá-la novamente. Carlos pegou seu carro e dirigiu-se até o lugar onde tudo começou, a padaria onde eles costumavam se encontrar pela primeira vez. Ele queria que Ana visse uma nova perspectiva, que percebesse que não estava sozinha em sua luta. Ao chegar, ele entrou, sentindo o cheiro do pão fresco, o aroma familiar o envolveu. Mas ele não estava ali por causa da comida. Ele estava ali por causa dela. Ficou sentado à mesa, observando as pessoas, seus rostos iluminados, se dirigindo para seus próprios destinos, e a ansiedade subia a cada minuto. O que ele diria? Se a resposta fosse um não novamente, seria doloroso demais.
Mas ele estava determinado. Ele tinha que tentar. Demorou pouco até que Ana apareceu, entrando com sua filha. O sorriso da menina iluminou a sala. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele levantou-se instantaneamente, como se estivesse sendo puxado por um imã. Ana o viu e hesitou, a expressão dela uma mistura de surpresa e confusão. Carlos. A voz dela era um sopro, suave e ligeiramente trêmula. Ana, eu precisava te ver, ele disse, dando um passo à frente, as palavras tropeçando nos lábios. Eu quero que você saiba que pensei muito sobre o que conversamos. Eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para entender quem você é e o que podemos construir juntos. Ela olhou para ele, a expressão tensa. Carlos, isso pode não ser tão simples. Você não sabe o que isso significa. Eu quero saber. Ele exclamou, ansioso, a intensidade de seus sentimentos explodindo em uma confissão. Eu precisei entender o que realmente importa para mim e isso é você. Eu não posso passar mais um dia sem tentar. As palavras ficaram no ar, como uma tensão elétrica. A menina puxou o braço de Ana, distraindo-a por um momento. Mas foi suficiente para que Carlos se aproximasse um pouco mais, seus olhos fixos nos dela. Ele precisava que ela entendesse que estava falando sério, que seu amor era real. Ana respirou fundo, os olhos pareciam mundos inteiros, repletos de emoções conflitantes. Ele viu o brilho da dúvida misturada à esperança e, por um momento, tudo ficou suspenso. Ela se virou para a filha e depois para Carlos, a luta interna estampada em cada centímetro de seu rosto. Carlos, você realmente entende o que está pedindo? Nesse instante, houve um silêncio profundo. Carlos sentiu que estava à beira de uma transformação, de um novo rumo em suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido chegou com força. O que aconteceria se essa coragem levasse a um abismo em vez de um novo horizonte? Ana, ele começou, eu não sei o que o futuro reserva, mas eu quero descobri-lo ao seu lado. As palavras estavam lá, mas a resposta dela não aparecia. E, enquanto a cidade vibrava à sua volta, as luzes pareciam piscar em um ritmo acelerado, como se esperassem ansiosamente por uma decisão, um passo para um novo começo. O coração de Carlos estava nas mãos de Ana, e ele se perguntava, estarei preparado para o que ela decidir? Ana hesitou, os olhos desviando para a mesa. Carlos sentiu que o tempo estava congelado, como se as pessoas ao redor se tornassem estátuas em um filme. A menina puxava a mão da mãe, impaciente, tentando chamar atenção com seu sorriso encantador. O contraste dela com a tensão daquele momento era quase cômico, mas Carlos não ria. Ele só desejava que ela olhasse para ele e não desviasse o olhar novamente. É uma grande responsabilidade, Carlos, Ana finalmente falou, a voz quase um sussurro. Mexer com os sentimentos é arriscado. E se a gente se machucar? A vida já tem sido tão difícil. As palavras dela cortavam como facas, cada sílaba pesada com os pesos de suas experiências. Eu sei que pode dar errado, mas eu não posso ficar me perguntando e se para sempre, ele disse, sentindo uma onda de coragem. Você é a única pessoa que faz sentido na minha vida agora. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Eu quero ser parte da sua história, Ana. Ela olhou para ele, e o que Carlos viu naquela troca de olhares foi uma tempestade de sentimentos. Ele desejava desesperadamente que ela visse a verdade por trás de suas palavras. A conexão que tinham era especial, única. Mesmo que o mundo estivesse contra eles, mesmo que as dificuldades parecessem insuperáveis, ele queria lutar. Isso é tão inesperado, Ana declarou, um misto de confusão e esperança na voz. Você seria capaz de enfrentar tudo que vem junto com esse caminho? Não sou só eu, é a minha filha, também. Sua vida, seus sonhos. A menina soltou a mão da mãe e se aproximou de Carlos, seu olhar curioso fixo nele. Você vai nos deixar ficar juntos? Perguntou, a sinceridade e a inocência tão puras que tocou o coração dele. Uma onda de proteção e ternura cresceu dentro de Carlos. Antes que ele pudesse responder, Ana a puxou de volta e, por um momento, Carlos notou uma sombra de medo passar pelo rosto dela. Você não sabe onde isso vai te levar, Carlos. E eu não posso ser a razão para você se machucar. Carlos deu um passo à frente,
o desejo de se conectar com Ana pulsando em suas veias. E se eu não me importasse com a dor? Quero arriscar, Ana. Você vale o risco, mesmo que o percurso seja espinhoso. O ar ficou denso, e a padaria continuou sua rotina ao redor deles, sem perceber a tempestade emocional que se desenrolava em uma mesa de canto. A garota olhava entre os dois, curiosa, sentindo a tensão que criava um cordão invisível entre eles. Vou te contar um segredo, Carlos, Ana disse subitamente, a voz um pouco mais firme, eu tenho medo também. Medo de não ser forte o suficiente. O medo de amar e perder amar é um risco para todos nós, Carlos respondeu impulsivamente, sua determinação crescendo. Mas é uma chance que vale a pena. Eu não quero perder a oportunidade de conhecê-los. Eu sinto isso no meu coração. Por favor, me dê uma chance. Ana se virou novamente para a filha, que sorria, perdida em seus próprios pensamentos. Carlos a observou, desejo e esperança se entrelaçando como uma dança mágica. Ele queria que a vida fosse mais simples, que tudo se resolvesse em torno daquela mesa, mas sabia que a realidade exigiria coragem. Então, para cada segundo que se passava, um único pensamento circulava na mente dele, este pode ser o momento que mudará tudo. Assim como a padaria estava cheia de cheiro de pão fresco, seu coração estava cheio de um amor que poderia amadurecer. Assim que sair daqui, o que faremos? Ana perguntou, o que deixou Carlos surpreso. O olhar dela parecia mais esperançoso, mas também desafiador. A decisão havia sido dada, mas o que acontecerá a seguir? Carlos apenas respirou fundo, preparando-se para guiar o próximo passo em um futuro desconhecido. A dúvida ainda estava lá, mas ele tinha um plano. Ele só precisava de um sinal, uma confirmação de que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse. E então ele a encarou com fervor, os olhos brilhando de determinação, e um novo desafio bateu à porta de seus corações. Vamos juntos enfrentar tudo. Mais uma mensagem de texto de um número desconhecido interrompeu aquele momento, fazendo seu coração parar por um instante. Carlos, precisamos conversar. É sobre Ana. A cabeça dele girou com a inesperada revelação. O que essa mensagem poderia significar? E por que o remetente queria falar sobre ela? Carlos olhou para o celular, a tela brilhando como um alerta em meio à escuridão dos seus pensamentos. A mensagem tinha vindo de um número que ele não reconhecia, mas o conteúdo a congelou. Sabia que, de alguma forma, a conversa poderia mudar tudo. A atenção que estava quase totalmente voltada para Ana e sua filha agora se dividia, uma batalha interna entre o desejo de desvendar a incógnita e o impulso de se concentrar naquele momento mágico que parecia prestes a desabrochar. Ana percebeu sua hesitação e, com um olhar preocupante, perguntou, tudo bem, Carlos? A voz dela estava carregada de um misto de ansiedade e esperança. Era como se, naquele instante, o mundo ao redor dele se tornasse uma névoa, e apenas eles três existissem. É uma mensagem, Carlos começou, os olhos ainda fixos na tela, de alguém que sabe sobre você. Assim que as palavras escaparam de seus lábios, o peso da revelação caiu entre eles como uma pedra. O olhar de Ana se endureceu, a confiança que começava a brotar entre os dois vacilou. Quem é? O que essa pessoa quer? Sua voz tinha uma firmeza que não combinava com a vulnerabilidade que Carlos percebera momentos antes. Não sei, mas parece importante, Ana. Se eu pudesse apenas ignorar isso, eu faria. Mas há algo sério aqui. Ele girou o celular entre os dedos, em conflito sobre o que era mais perigoso, abrir a mensagem ou deixar o mistério pairar no ar. Manda ver, então. Se é sobre mim, é melhor eu saber. Ana respirou fundo, enquanto Carlos notou a tensão em seu corpo. Ela era como uma corda prestes a estourar, e ele queria ter certeza de que estava lidando com isso da melhor maneira. Carlos, consultando a curiosidade e o nervosismo, decidiu abrir a mensagem. A tela iluminou seu rosto, e a leitura fez seu coração acelerar. Ana não é quem você pensa que é. Existe um outro lado dela que você precisa saber antes que seja tarde. Os olhos dele se arregalaram, e um frio percorreu sua espinha. O que isso significava? A ideia de que havia um lado oculto em Ana, algo que ele não conhecia, o deixou agitado.
Ele sabia que a vida dela era marcada por desafios, mas será que havia algo ainda mais profundo, algo que ela não tinha revelado? Ana ficou observando Carlos, percebendo a mudança em sua expressão. O que diz? Carlos, me conta. Ela parecia pronta para enfrentar qualquer verdade que aparecesse no caminho. Só diz que precisamos conversar e que não sou eu que deveria descobrir quem você realmente é. Sua voz saiu mais baixa do que esperava, como se as palavras tivessem a capacidade de ferir a esperança que começava a brotar entre eles. As cores da padaria pareciam se desvanecer, e o barulho habitual do local se tornava distante. Carlos olhou para Ana com um olhar que misturava preocupação e compaixão. Ele queria protegê-la, mas também precisava esmiuçar a verdade. A fragilidade do momento estava prestes a se transformar em algo mais pesado. Você me prometeu que queria enfrentar tudo, que está disposto a arriscar. É hora de você me contar tudo também, Carlos desafiou, mas a determinação em sua voz também mostrava ansiedade. O olhar de Ana parecia confuso, como se ela estivesse tentando juntar as peças em meio a um quebra-cabeça. Está certo. Vou te contar. Mas saiba que o que vem a seguir pode mudar tudo entre nós. A voz dela tremia levemente, o que fez o coração de Carlos acelerar mais. A menina, percebendo a tensão, olhou para a mãe e depois para Carlos, perplexa. E ali estava ela, entre dois mundos, ignorando a complexidade emocional que envolvia os adultos ao seu redor. Vamos sair daqui. Precisamos conversar em um lugar mais tranquilo, disse Ana, pegando a mão da filha, estendendo a outra para Carlos. Carlos aceitou o convite envolto em um misto de expectativa e receio. Enquanto se levantavam, ele não conseguia deixar de se perguntar, que segredos Ana ainda guardava. O que aquele desconhecido poderia revelar que mudaria completamente a trajetória que eles estavam tentando construir juntos? Assim que deixaram a padaria, um ímpeto de coragem preenchia o ar, mas as perguntas deixadas para trás pareciam pairar como nuvens escuras sobre eles. Ele respirou fundo, pronto para enfrentar o que vinha. Estava determinado a seguir, mas um novo enigma se formava diante de seus olhos. O que Ana estava prestes a revelar realmente poderia ser um divisor de águas. Os três saíram da padaria e o mundo exterior parecia mais intenso. O sol brilhava, mas a luz não conseguia dissipar a nuvem de tensão que pairava sobre eles. Ana conduzia a pequena em direção a um parque próximo, enquanto Carlos caminhava ao lado, incapaz de evitar os pensamentos que giravam em sua mente. O que poderia ser tão importante a ponto de Ana hesitar em compartilhar? Durante todo o caminho, Ana olhou para a filha e se fez perguntas. Como explicar para ela que o mundo pode ser tão complicado? Já tinha passado por tantas dificuldades e esperava que o futuro fosse mais simples. Mas aquelas mensagens, aquele lado oculto, mudavam tudo. Havia algo que precisava ser dito. Algo que poderia um dia afetar a felicidade da criança. Assim que chegaram ao parque, a brisa fresca trouxe um alívio temporário aos nervos de Ana. O som de risadas de crianças e o cheiro da grama molhada misturavam-se ao ar, mas ela não sentia a leveza que deveria sentir. Encontraram um banco isolado, longe do tumulto, e a pequena se afastou, brincando com as folhas caídas. Eu não sei por onde começar, Ana começou a falar. Sua voz tremia, e seus olhos pareciam buscar a coragem dentro de si. Carlos a escutava com atenção, seu coração batendo rápido. O tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto ela tentava organizar seus pensamentos. Você realmente quer saber quem eu sou? Ana fez uma pausa e, ao olhar para Carlos, ele deu um leve aceno de cabeça. Então eu vou te contar, mas quero que você saiba que isso não muda o que sinto por você. Em nenhum momento. Estou pronto para ouvir. Carlos respirou fundo, a expectativa pulsando em sua pele. Ele sentia a sinceridade nas palavras dela, mas também a sombra de um medo que ele não conseguia compreender. Quando eu era mais jovem, vivi uma vida completamente diferente da que você vê agora. Ana fechou os olhos, como se tentar recordar cada momento envolvesse uma dor antiga. Eu não sempre fui quem você pensa que sou. Carlos escutava com um nó na garganta. O que poderia ser tão grave? Eu tinha uma família e uma vida que parecia perfeita. Mas tudo desmoronou.
Descobri que meu pai estava envolvido em coisas muito ruins, coisas que eu não conseguia entender na época. A voz dela começou a falhar. Ele estava escondendo segredos, e eu só percebi tarde demais. Fugi de casa para escapar daquela realidade. Escolhi me reinventar, e tudo o que eu queria era ficar longe de quem eu era. Isso não faz de você uma pessoa menos digna, Ana. Nossas histórias são nossas, e isso não apaga o que você se tornou. Carlos disse, sentindo o peso da tensão no ar. Mas, Carlos, Ana fixou os olhos nos dele, essa mensagem não fala apenas do meu passado, fala de um lado meu que ainda existe. Se não, como você acha que alguém teria essa informação? Você precisa saber que ainda há pessoas ligadas a essa parte da minha vida, pessoas que eu deixei para trás. E isso pode voltar a me assombrar a qualquer momento. A revelação a deixou frágil, e Carlos percebeu que a coragem dela para compartilhar toda aquela verdade era uma forma de se libertar. Ele queria envolvê-la nos braços, reassurá-la de que tudo ficaria bem, mas ao mesmo tempo, sua mente girava com a possibilidade de que a vida de Ana estava mais entrelaçada com seu passado do que ele poderia imaginar. Mas, e essa pessoa que mandou a mensagem? O que isso significa? A preocupação tomou conta de Carlos. Ele tentava conectar os pontos, ciente de que qualquer resposta poderia ser um divisor de águas. Eu não sei se estão atrás de mim ou de algo que ainda tenho. O que eu sei é que não posso deixar que isso afete minha vida aqui, com você e a nossa filha. Ana respirou fundo, a determinação começando a lapidar sua vulnerabilidade. Enquanto falavam, a pequena brincava com as folhas, despreocupada. Carlos olhou para ela, um vislumbre de esperança ao imaginar um futuro bonito por vir. Mas, e se o passado de Ana ameaçasse tudo isso? Carlos segurou a mão de Ana, um gesto simples, mas que tinha o peso de 1000 palavras. Juntos, podemos enfrentar isso. Mas precisa me dizer tudo, Ana. Não quero que nada nos surpreenda. Ela entrelaçou os dedos dele, buscando segurança naquele contato, mesmo diante da tempestade que se formava. Prometo que será transparente. Quero te proteger, mas não posso esconder mais nada. O olhar determinado de Ana trouxe um novo entendimento, mas o caminho que se desenhava à frente estava repleto de incertezas. Uma mensagem a caminho, promessas de revelações e um passado que parecia querer se infiltrar novamente em suas vidas. O peso da verdade ainda estava por vir, e Carlos sentiu uma mistura de felicidade e apreensão. Tremendo de ansiedade, Ana sussurrou, Carlos, há algo mais que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo entre nós. Ele sentiu o coração na boca, perguntando-se o que aquelas palavras poderiam significar. O que mais estava escondido por trás daquela fachada de tranquilidade? O coração de Carlos batia acelerado. Ele não estava preparado para quem Ana realmente era, e agora, a sombra de novas revelações pairava sobre eles como a névoa de um amanhecer incerto. O eco dos risos infantis ao fundo não chegava até ele, tudo o que ouvia era o giro ensurdecedor dos seus próprios pensamentos. Meu passado não é o único segredo que carrego, Ana disse, a voz tremida, mas firme. Ela hesitou, olhando para a pequena que brincava, relutante em interromper a infância alegre da filha com suas verdades pesadas. Mas a urgência daquela conversa estava no ar, e Carlos sentia como se um cômodo invisível estivesse se fechando ao redor deles. Há algo que deve ser revelado. O que eu realmente deixei para trás e por que não voltei? Ela estava à beira das lágrimas, e Carlos, percebendo a luta interna, se inclinou para mais perto, como se a proximidade pudesse curar as feridas que ele não via. Diga-me. A voz dele soou como um sussurro. Estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinha. Ana respirou fundo e as palavras começaram a fluir. Os segredos do meu pai não eram apenas dele. Havia uma rede alguém. Uma pessoa que não me deixou partir, mesmo quando eu pensei que tinha conseguido. O nome dele é Daniel. Carlos franziu a testa. Daniel. Esse nome parecia tão distante, ao mesmo tempo, tão próximo. Daniel? Ele era importante para você? Ele foi a última escolha que fiz antes de deixar tudo para trás. Ele me prometeu que cuidaria de mim, mas quando percebi quem ele realmente era foi tarde demais.
Os segredos que ele protegia também eram perigosos, e quando eu fugi, ele não ficou feliz. Ao contrário, me deixou claro que nunca estaria livre. O olhar de Ana passeava pela infância leve da filha, um reflexo de seu maior temor. Você estava com medo de que ele tentasse encontrá-la, para se livrar de um passado que nunca a deixou. Sim. E agora, essa mensagem não tenho certeza se é dele ou alguém que está relacionado a ele. Relacionado a mim. Pode ser tudo, Carlos. O passado que eu pensei ter enterrado pode estar voltando para me assombrar. E isso assusta não só a mim, mas a nossa filha. Carlos sentiu uma angústia se formar no peito. Sua cabeça girava com as imagens que preenchiam suas palavras. O que poderia ser tão sério? Ele não entendia qual era a conexão entre Ana e Daniel, mas o peso nas palavras dela era evidente. Isso significa que você não está apenas fugindo do seu passado, você está fugindo dele, Carlos disse, reconhecendo a gravidade. E essa máquina que está se movendo atrás de nós pode nos alcançar a qualquer momento. Ana assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. É por isso que eu precisava te contar. Eu não posso permitir que o que aconteceu machuque nossa família. Mesmo com o desespero, Carlos não conseguia desviar o olhar da determinação de Ana. Ele a viu mais forte do que alguma vez antes. Então vamos fazer algo. Não podemos simplesmente esperar que isso aconteça. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo e nos preparar para o que vem a seguir. Ana sorriu, mas a tristeza ainda estava estampada em seu rosto. Você de fato acredita que podemos enfrentar isso juntos? Claro que sim. A segurança na voz dele fez com que Ana se sentisse um pouco mais leve. Vamos ver quem está por trás dessa mensagem. Vamos descobrir a verdade. Não vamos mais deixar que eles decidam por nós. A pequena, ao perceber a mudança na energia ao redor, correu até eles e puxou a mão da mãe. Olha, mamãe, encontrei um passarinho. Ela segurava com as duas mãos uma pequena ave, como se a liberdade da criação fosse a resposta a todos os seus receios. Linda, mas o que você está fazendo com ele? Ana perguntou, correndo para saber como sua filha havia conseguido pegar o pássaro. Ele estava machucado. Eu estava ajudando ele, assim como você faz comigo. A inocência da criança trouxe um alívio momentâneo a Ana, mas também uma nova preocupação. Eu não posso falhar com você, minha filha, não dessa vez. Carlos observava a cena, sentindo que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Alguém lá fora, alguém que Ana temia, poderia estar se aproximando. E a pergunta que pairava em sua mente era: o que eles realmente queriam? O passarinho vai ficar bem, não vai, mamãe? A pequena questionava, esperançosa, enquanto sua mãe respondia com um aceno, mas nos olhos dela havia uma sombra de incerteza. Ana olhou para Carlos, e ele compreendeu que o momento de verdade estava chegando. O passado os cercava, e a liberdade que buscavam estava prestes a ser testada. Precisamos ser cuidadosos. Quando tudo isso se revelar será intenso. O olhar dele parecia uma promessa silenciosa, mas uma nova mensagem poderia surgir e mudar tudo novamente. E, no fundo, cada um deles sabia que o que vinha a seguir poderia ser a reviravolta das suas vidas. Carlos tentava organizar seus pensamentos quando, de repente, o celular de Ana vibrou sobre a mesa. O som agudo cortou o silêncio como um alarme, fazendo com que todos se voltassem para ela. O coração de Ana disparou, e a expressão em seu rosto indicava que aquele toque não era apenas uma notificação comum, havia algo mais. Você vai atender? Carlos perguntou, mas sua voz estava danificada pela ansiedade. Ana hesitou por um instante, seus olhos fixos na tela. Depois, respirou fundo e pegou o celular, mas antes de olhar a mensagem, encarou Carlos novamente. Se for ele, eu não sei o que fazer. Muitas mensagens machucam, mas você não está sozinha. Lembre-se, estamos juntos nessa, ele afirmou, segurando sua mão firme. A troca de calor entre os dedos trouxe uma certeza momentânea, como uma âncora em meio ao mar revolto. Ana finalmente olhou para o celular. A mensagem era de um número desconhecido, e o conteúdo era simples: estou chegando. Não pense que pode escapar.
A respiração dela ficou presa na garganta. Aquelas palavras eram como um balde de água fria, e a janela que antes parecia uma saída agora se fechava lentamente. Carlos notou a mudança em seu semblante. Ana? Ele questionou, já sabendo que algo estava muito errado. Ela liberou o ar que segurava. Quem é essa pessoa? Um misto de medo e desespero clareava a voz. É o Daniel? Ele finalmente a encontrou? As mãos de Ana tremiam, e Carlos agarrou com mais força seus dedos. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Precisamos nos preparar. Temos que avisar alguém, talvez um advogado ou até a polícia, e colocar nossas vidas na linha. Não. Não vou envolver a nossa filha nisso, Ana protestou, o olhar decidido, mas havia uma preocupação profunda. Se ele realmente está vindo, não posso arriscar a segurança dela. E se não fizermos nada? O que você acha que acontecerá quando ele chegar? Carlos disse, forçando a coragem em suas palavras. Cada frase deles era um passo no fio da navalha, um balanço entre o medo e a necessidade de agir. Olharam para a pequena, que continuava a brincar, alheia à tempestade que se aproximava. O sorriso no rosto dela era um lembrete doloroso do que estava em jogo. Talvez a gente só precise ficar quieta por um tempo. Ana falou, mas sua voz tremia mais do que suas mãos. Deixar ele pensar que não estamos aqui, só por um tempo. Carlos balançou a cabeça. Você sabe que isso não vai resolver. Eles não vão simplesmente desistir. O passado não é tão fácil de escapar, Ana. Ela suspirou, a luta interna era clara em seus olhos. E se eu ligar para ele? Dizer que estou pronta para encarar o que quer que ele traga? Talvez isso possa dar um tempo para a gente planejar a próxima jogada. Você está disposta a fazer isso? Carlos perguntou, surpreso pela coragem dela. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de preocupação o invadiu. Sim, e se isso significar proteger nossa filha, eu farei. Então, a expressão de Ana mudou, um fogo determinado iluminou seu olhar. Eu vou mostrar a ele que não sou a mesma garota que fugiu. Carlos admirou a força dela, mas um nó se formou em seu estômago. Balançou a cabeça, consciente do que estava se desenrolando. Estamos juntos, Ana. Mas isso pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Ela sentiu, mas já havia uma nova decisão nas suas entranhas. Preciso fazer esta ligação. Carlos olhou para sua filha e, em um segundo, viu não apenas o amor, mas uma fragilidade que poderia se perder em meio a tudo isso. Sentia que a cada passo que Ana dava, eles estavam se aproximando da borda de um abismo. Se ele descobrir onde estamos, Carlos não se atreveu a terminar a frase. Mas Ana o cortou, não vamos deixar que isso aconteça. Nunca mais. Ela se virou para o celular, o telefone reluzindo como um símbolo do combate que estava prestes a iniciar. A sala silenciou, e o mundo fora daquela casa desapareceu por um momento. No clamor do silêncio, com o coração na mão, Ana pressionou o botão para discar. O que viria em resposta poderia mudar tudo, e Carlos sentiu que eles estavam à beira do precipício. Uma reviravolta não apenas em suas vidas, mas também na luta que se desenhava. A voz do passado estava prestes a trazer mais à tona do que eles poderiam suportar. Ana olhou uma última vez para Carlos. Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. E enquanto o toque começava a ecoar, um novo quebra-cabeça surgia. O que realmente esperava por eles na outra linha? O toque soou pela sala, uma melodia inquietante, como um prenúncio de um fim ou um novo começo. Ana puxou o ar com os pulmões cheios de um frio sufocante. Então, a voz grave e familiar irrompeu do outro lado da linha. Ana! Era Daniel. A sensação de ouvir seu nome escapando da boca dele era como receber um soco no estômago. Ela sentiu a mão de Carlos apertar a dela ainda mais, buscando força na conexão que os unia. Daniel, ela disse, tentando manter a voz firme. O que você quer? Estou apenas querendo saber como você está, minha querida, ele mentiu, a suavidade de sua voz contrastando com as chamas de raiva que ardiam em seu peito. Estava pensando em você e na nossa filhinha.
Ana fechou os olhos, a dor de saber que ele tinha conhecimento sobre a pequena a atravessou como uma faca. Você não tem direito de falar dela. Não pode se aproximar, não pode fazer parte de nossas vidas. O silêncio do outro lado foi avassalador. Carlos olhou para Ana, e as mãos suadas dela tremeram na conexão deles. A angústia de saber que ela estava sozinha naquela batalha emocional era palpável, mas ele não podia deixar que isso se espalhasse ainda mais. Você não entende, não é? Eu só quero ver vocês. Temos tanto a conversar, Daniel insistiu, suas palavras tortuosas quase parecendo um encanto. Cale-se. Ana disparou, a voz quebrando um pouco. Você não tem ideia do que nos fez, do que nos forçou a fugir. Eu não sou mais quem você conhecia. Não estou nem perto disso. Você não vai escapar de mim, Ana. Você sempre soube disso. Os ecos das palavras de Daniel pulsaram na sala como um sinônimo de covardia. Carlos sentiu seu coração apertar. Sabia que a conversa estava tomando um rumo sombrio, e o peso da situação parecia ameaçar quebrar a bravura dela. Ele encorajou-se a falar. Se você quer fazer parte de nossas vidas, então você precisará mostrar a verdadeira mudança. Não pode simplesmente voltar e exigir direitos sobre a nossa filha. Não pode. A linha ficou em silêncio novamente, e Ana sentiu que a bravura dela estava sendo testada. Ela não queria apenas se defender, precisava mostrar que era mais forte, que havia construído uma nova vida longe de Daniel. Eu vou fazer o que for necessário para proteger minha família, Daniel. Você me deixou com medo por tempo demais. Não tenho mais nada para perder. Seu tom era um misto de desafio e resiliência, como se cada palavra fosse uma guinada na narrativa que se desenrolava. Você acha que entendeu tudo, não é? Mas você está prestes a descobrir uma verdade muito mais profunda e dolorosa. Daniel riu, e a risada soou como uma ameaça. Do que você está falando? Ana questionou, um frio a percorrer seu corpo. Só que, quando você se afastou, não soube tudo o que aconteceu. E alguns segredos são mais pesados do que você pode imaginar, ele respondeu, e suas palavras tiveram um peso que fez Ana hesitar. Nos vemos em breve. E não se esqueça, alguém está sempre observando. Ela sentiu o coração disparar enquanto Daniel desligava, as palavras dele ecoando em sua mente, como uma marca indelével. A sala estava cheia de uma tensão palpável, e a pequena, que até então brincava, agora olhava para a mãe com uma inocente preocupação. Ele. Ana começou a falar, mas as palavras falharam. Carlos puxou-a para mais perto, sentindo a fraqueza em sua estrutura, como um castelo de cartas à beira da ruína. Estamos juntos nessa. Não importa o que ele tenha dito, nós somos mais fortes. As palavras de Carlos eram um sopro de esperança, mas a nuvem de dúvida pairava acima deles. Ana olhou nos olhos do parceiro, a determinação crescia novamente. Precisamos descobrir o que ele quer dizer. Quais segredos ele esconde? Mas a pergunta flutuou entre eles, à mercê de uma tempestade emocional que apenas começava a se formar. Se havia algo no passado que Daniel estava escondendo, uma verdade mais pesada ainda podia vir à tona. E o que isso significaria para a vida deles, para a segurança da pequena, enquanto a preocupação se infiltrava em suas mentes? Um novo aviso ecoou, uma sensação de que algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. O passado de Ana voltou para a superfície, e a batalha dela estava apenas começando. O que mais estava por vir disso? E, mais importante, conseguiria enfrentar o que estava escondido nas sombras. Carlos sentia seu coração acelerar. As palavras de Daniel ressoavam em sua mente, cada uma delas como um golpe de um martelo. O tom ameaçador, o eco do passado, tudo isso estava prestes a desmoronar a vida que eles estavam tentando construir. Ana estava tensa ao seu lado, a expressão dela uma mistura de determinação e medo. Precisamos descobrir a verdade, Carlos. Se Daniel sabe de algo mais, isso pode nos colocar em perigo. A nossa vida, a dela, tudo o que construímos pode estar em risco. Ele assentiu, entendendo a gravidade da situação. A pequena, percebendo que algo estava errado, aproximou-se, segurando a mão da mãe. Mamãe, você está bem? Perguntou com um olhar inocente,
mas a preocupação na voz dela era palpável. Carlos se agachou e sorriu para a menina. Estamos todos bem, querida. Apenas precisamos resolver algumas coisas. Você quer brincar enquanto isso? Ela balançou a cabeça, mas seus olhos ainda estavam fixos na mãe, e ele soube que não poderia esconder a verdade por muito tempo. Vamos para casa, Ana sugeriu, sua voz firme. A caminhada foi silenciosa, as palavras que não foram ditas pesavam entre eles. Assim que chegaram ao apartamento, um clima pesado envolveu o ar. Precisamos fazer um plano, disse Carlos, dando um passo à frente, com a determinação de um homem que tinha visto sua vida se desmoronar. Se Daniel deve algo, não podemos esperar que ele venha em paz. Proteger você e a nossa filha é nossa prioridade. Ana concordou, e o clima de desespero começou a se misturar com a determinação. Ela pegou um bloco de notas, anotou tudo o que podia se lembrar sobre Daniel, as ligações que ainda tinha, as pessoas que conheceram, e os momentos que o envolviam. Se ele está atrás de mim, precisa pensar que estou pronta para enfrentar o que for, disse, a voz carregada de coragem. Carlos estava impressionado pela força dela. Eles trabalharam juntos por horas, criando um mapa mental dos possíveis próximos passos. Foi um assunto intenso, mas havia algo reconfortante em enfrentá-lo ao lado dela. Juntos, tornaram-se mais do que apenas amigos, eram companheiros nesta batalha contra um passado que insistia em não deixá-los em paz. A situação escalou nos dias seguintes. Mensagens ameaçadoras e ligações furtivas começaram a perturbar Ana. Ela estava assustada, mas cada vez que as palavras de Carlos ecoavam em sua mente, ela se lembrava de que não estava sozinha. Carlos sempre estava ao seu lado, decidindo juntos como agir e mantendo a coragem em meio ao caos. Um dia, enquanto a pequena estava na escola, Carlos e Ana decidiram que era hora de confrontar o passado de vez. Eles encontraram um café discreto onde poderiam se sentir seguros. Ali, cercados por outras pessoas, Ana decidiu fazer uma nova ligação. Um contato no passado, outra ligação promissora que poderia levá-los à verdade. Carlos segurou sua mão enquanto Ana discava. As lembranças a atormentavam, mas desta vez havia uma força em sua voz, um ímpeto de luta. A chamada foi atendida e, assim que reconheceu a voz familiar do outro lado, Ana respirou fundo. Oi, sou eu. Preciso entender tudo o que você sabe sobre Daniel. O que ele está fazendo? Por que ele está atrás de mim? As respostas que vieram ao longo da conversa não foram fáceis. Revelações sobre alianças sombrias, segredos mantidos em oculto e a trama perigosa que cercava a família de Ana. Mas, mais importante, uma mensagem apareceu: ele não está sozinho, Ana. Há pessoas que querem o que você deixou para trás. E nem tudo pode ser controlado. Aquilo a deixou agitada, mas Carlos estava ao seu lado, pronto para segurar a mão dela. Quando a conversa terminou, Ana estava pálida, mas havia um novo brilho em seus olhos. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que eles nos peguem desprevenidos novamente, ela disse, e Carlos viu a determinação renascer na esperança dela. Então vamos nos preparar, Carlos respondeu com firmeza. Vamos criar uma rede de apoio, alguém que possa nos ajudar de verdade. Precisamos nos proteger e proteger nossa filha. As informações que você conseguiu sobre Daniel e o que ele quer podem ser a chave para libertar você desse passado. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira luta. Eles trabalharam incansavelmente, se encontrando com advogados e investigadores para reunir informações. Fazer chamadas nervosas e audaciosas, organizando cada detalhe que poderia proteger a família que haviam construído juntos. Com coragem, Ana começou a contar a quem confiava sobre seu passado e se preparava para o que viria. A pequena, com sua inocência, parecia alheia ao desespero que cercava seus pais. Mamãe, por que você está sempre no telefone? Ela perguntava, a curiosidade na voz dela uma luz nas trevas. Ana sorriu para a filha, um sorriso cheio de amor, escondendo a tempestade em seu coração. Só estamos cuidando umas das outras, minha querida. Estamos sempre aqui um para o outro, não é? Carlos, assistindo do lado, notou que, mesmo com tudo o que estava acontecendo, eles estavam se unindo mais do que nunca.
Encontraram ali uma força que superava a raiva e o medo, um amor que se disfarçava nas pequenas coisas do dia a dia. Afinal, eles estavam prontos para enfrentarem Daniel em qualquer batalha que viesse, porque, no coração de cada um, havia um amor que os empoderava. E assim, juntos, eles sentiram que poderiam enfrentar o que viesse, juntos, como uma família forjada através da luta e da superação. No final, o que emergia das sombras era muito mais do que os segredos que Daniel guardava. Era um compromisso profundo, uma decisão de permanecer unido em tempos difíceis, e a certeza buscada de que, juntos, poderiam não apenas sobreviver, mas também florescer. Porque, no final, eles descobriram que o amor e a bravura são as melhores armas contra os fantasmas do passado. E com essa nova realidade, agora se preparando para o que estava por vir, Carlos e Ana estavam prontos para enfrentar seu futuro. O passado poderia ser desvelado, uma verdade poderia emergir, mas a certeza do que eram juntos agora era inabalável. E assim, novos passos na vida deles começaram a se formar, mais fortes e plena de hope. Agora, você chegou ao final dessa emocionante jornada. Mas não vamos parar por aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, sua ajuda é essencial. Comente suas reações e teorias sobre este desfecho, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Apoie nosso canal e faça parte dessa comunidade, porque só verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de cada ação.